É impossível a gente ter controle de tudo na vida. Mas dentro do que você tem controle, o que você está fazendo para sua vida fluir, para sua vida acontecer? Muitas vezes a gente tenta ter controle do tempo, da reação das outras pessoas, e acaba que por isso a gente deixa de fazer o que tem que ser feito, porque fica esperando as condições serem as condições ideais, as condições perfeitas que a gente gostaria, né, para fazer aquilo acontecer. Mas enquanto isso não acontece, a gente acaba parando e deixando tudo na gaveta, por não estar perfeito, por não estar da forma que a gente queria. Mas dentro das condições que você tem, dentro do que você pode fazer, o que você está fazendo? E aí dentro disso vem um questionamento. Até quando você vai deixar de fazer o que tem que ser feito, esperando as condições estarem realmente perfeitas? Porque se você for esperar isso acontecer, você não vai fazer nada, porque nada é sempre perfeito. Condições adversas acontecem. Às vezes acontece de você perder o ônibus, às vezes acontece de alguém atrasar. Nem tudo está sob o seu controle. Não adianta tentar controlar tudo. E muitas vezes é o que a gente faz, é o que a gente quer. Tentar controlar tudo, fazer algo só quando estiver perfeito. E aí a gente vai adiando a nossa vida. E eu falo isso até para mim, por experiência. Quantas vezes eu adiei as coisas, quantas vezes aconteceram coisas, situações que me impediram de fazer as coisas da forma que eu gostaria de fazer. Então, que tal a partir de hoje começar a pensar a respeito do que pode ser feito, de como pode ser melhor dentro das condições que você tem, dentro do que você pode fazer e dentro do que depende apenas de você. Porque o externo não depende de você, o tempo não depende de você. O que depende de você é o que você pode fazer. O que depende do outro é do outro, o que depende do tempo, do ambiente, nada disso você controla. Então, começa a perceber, começa a entender o que você pode controlar, o que depende de você. E passe a entender também que muitas vezes as coisas saem do controle, que muitas vezes as coisas não vão acontecer da forma que a gente quer, que a gente gostaria, mas vão acontecer de alguma forma. E o importante é que elas aconteçam e que isso não te trave. A verdade é que tudo que a gente faz vai servir para alguma coisa, nem que seja para experiência e também para te deixar mais forte. Então, vamos parar de adiar o que tem que ser feito e vamos colocar em prática o que precisa ser colocado, mesmo dentro das adversidades, mesmo dentro das dificuldades, faça o que precisa ser feito. E caso vocês precisem da minha ajuda para isso, né, eu posso ajudar com a constelação familiar sistêmica, com a sessão de Theta Healing, né, com um direcionamento, com ali uma ajuda para ressignificar crenças, para entender o que pode estar te travando dentre todos os processos que você já viveu até aqui. Porque isso pode acontecer, às vezes algo que aconteceu com a gente na nossa infância, algo que aconteceu com nosso pai, com a nossa mãe, pode estar refletindo aqui, agora, nesse momento. E o que é preciso ser feito? O que é preciso ser feito é isso, é enfrentar o problema de frente, é trabalhar esse problema para isso parar de ser uma trava na sua vida, para isso te deixar mais forte e te levar adiante. É entender a situação e por que causa esse efeito na sua vida. E, inclusive, eu tô fazendo isso aqui agora. Eu tenho dificuldade em gravar vídeo, eu tenho dificuldade em me expor, em aparecer. E eu tô enfrentando esse medo nesse momento, gravando esses vídeos para vocês. E que tal a gente caminhar junto e começar a enfrentar esses medos, a trabalhar esses medos, a trabalhar essas travas? Se vocês acham que eu posso ajudar de alguma forma, entre em contato comigo, vai ser um prazer poder ajudar nesse processo. Tchau, tchau. E agora deixa eu falar uma coisa em off.
Eu não vou ser a pessoa que fica parando vídeo, editando vídeo, fazendo essas coisas. O que eu tô gravando aqui, eu tô gravando nesse momento, ao vivo, a cores. Independente se tem falha ou não, eu não vou ficar cancelando vídeo, eu não vou ficar regravando vídeo, porque senão eu vou entrar nesse looping de querer ser perfeita, porque por muito tempo eu fiz isso, e por muito tempo eu deixei de gravar vídeo, de fazer o que precisava ser feito, porque não estava perfeito. Então, a partir de hoje, eu não quero ser perfeita. Eu sou isso. Eu sou quem eu sempre demonstro ser. Eu não uso máscaras. Então, eu não vou usar máscaras. Eu quero continuar sendo a Monique em essência. E entregar o que eu sei, da forma que eu sei, da maneira que eu sei, pro bem. E assim, gente, ninguém tá bem o tempo todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por muitos processos. Quem é mais próximo de mim sabe que do ano passado para cá eu passei por várias situações, por vários processos. De dezembro para janeiro eu tive pneumonia, eu tive bronquite, eu tive sinusite. Agora, em março, eu fui atropelada, eu polifraturei o pé, eu rompi parcialmente o ligamento, eu tive trombose e eu ainda tô em recuperação. E tudo leva tempo, tudo é aos poucos, tem coisa que a gente não tem como controlar, tem coisa que a gente não pode atropelar. E a gente precisa entender que nós temos limitações. As limitações existem, as condições adversas existem, mas como a gente pode utilizar disso para ficar mais forte, para fazer o que tem que ser feito, para ir para a vida, entende? E é difícil, quantas vezes eu me vi no quarto, dentre essas adversidades, chorando, sem saber o que fazer, passando por várias situações que eu não gostaria de passar, mas isso me ajudou. Isso me impulsionou a estar aqui gravando esses vídeos, isso me impulsionou a realmente começar a atender como terapeuta holística, isso me impulsionou a tentar encontrar variáveis para dar certo, para fazer as coisas fluírem e as coisas acontecerem. E eu quero poder ajudar outras pessoas que também estão em processos adversos, que também estão passando por situações que precisam ser enfrentadas de frente, que travam vocês de alguma forma. Então, no que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo, vou estar aqui para poder atender vocês. Tchau, tchau. Ó, eu dei tchau, mas eu ainda quero falar uma coisa. A vida nem sempre vai ser um morango, a vida nem sempre vai ser fácil. E essas situações, elas vão te preparar para seguir o que você precisa seguir, ir em direção ao seu propósito, fazer o que precisa ser feito. Então, a gente tem que parar de ver as situações difíceis, os obstáculos como algo ruim. E aí a gente tem que começar a tentar tirar disso o que é positivo e o que é negativo. E sempre ver que mesmo numa situação que é muito negativa, que é algo que está te derrubando, tem um lado bom, tem um impulsionamento, tem um ensinamento. Então, vamos começar a refletir sobre isso e nos abrir mais para expandir em relação a isso e usar as diversidades para ficar mais forte, para caminhar, para fazer as coisas acontecerem ao invés de travar.